Pacientes com câncer já estão recebendo novos medicamentos na quimioterapia do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Alguns resultados já foram reconhecidos na comunidade científica internacional. Essa é a primeira reportagem de uma série que nós vamos apresentar durante esta semana aqui no Hora da Notícia. Seu Dorvalino tinha uma vida normal, nunca sentiu dores de cabeça ou qualquer outro sintoma que pudesse indicar alguma doença. Porém, quando menos esperava, foi surpreendido. No final do dia, nesta noite, tive uma crise convulsiva, me trouxeram para o hospital. Ele foi internado no Hospital de Clínicas em Passo Fundo, depois da ressonância magnética, a confirmação: câncer de cérebro. Passou por cirurgia, radioterapia e quimioterapia, e tudo de graça pelo SUS. Foi feita a cirurgia de retirada do tumor e de lá foi seguido o tratamento depois com a quimioterapia. Isso seria possível se não fosse pelo SUS? De minha parte, não, né? Graças que tenho essa possibilidade de ser atendido pelo SUS. Em Passo Fundo, 2 hospitais oferecem tratamento para o câncer pelo SUS, o Hospital de Clínicas e o São Vicente de Paulo. Os 2 hospitais também têm centros de pesquisa para avaliar novos medicamentos. O Hospital de Clínicas, por exemplo, neste momento, faz testes para avaliar a eficiência de medicamentos para tratar câncer de mama nos pulmões e para leucemia. Um dos medicamentos mais recentes já foi utilizado na quimioterapia em pacientes tratados aqui, com resultados positivos, que vão ser apresentados em um congresso na Europa. Nós estamos diante de um momento de muitos novos tratamentos, então doenças que até então não tinham mais possibilidade terapêutica acabam tendo novas opções todos os dias. Muitos medicamentos, quando são aprovados pela Anvisa, eles vêm para nós muito novos. A gente ainda não tem experiência com o uso desses medicamentos no Brasil. Então, o nosso papel é tratar os pacientes com a melhor opção no momento e já aprovação no país para tal indicação e também relatar como foi a experiência com o uso, os efeitos colaterais, a eficácia do medicamento, a tolerância do paciente e até que dose ele se adaptou melhor. Isso vai auxiliar os novos médicos, então, a também ter uma abordagem mais adequada para os nossos pacientes brasileiros quando precisarem desse medicamento. Só neste hospital são diagnosticados 1.650 novos casos de câncer por ano. 30% dos pacientes são de Passo Fundo, o restante de outras cidades da região. Os mais comuns são câncer de mama, próstata e câncer de pele. Porém, algo chama a atenção: a alta incidência de câncer no estômago, cérebro e sarcomas que atingem os músculos. O câncer em si, ele tem fatores. Então, a gente tem os fatores genéticos, que não é a grande maioria, é uma causa pequena dos tumores, menos de 20% dos casos, e a grande maioria está associado aos nossos hábitos de vida. Existem hipóteses sendo pesquisadas, como a poluição por agrotóxicos, tabagismo, obesidade, excesso de sal e consumo de produtos defumados, entre eles o churrasco. A maneira que se faz, né, esse tipo de alimento, o processo para defumar um alimento, assim como o nosso querido churrasco, né? Só que, claro, o gaúcho acaba consumindo demais esses produtos e tudo que é além, né, do que se preconiza, enfim, do seu consumo, acaba acarretando um dano para a saúde. Fumaça e também o processo de fazer esse alimento ter o contato direto com o fogo, né? Então, não só o churrasco, mas também os alimentos defumados pelo processo químico que eles acabam passando. E olha, se você se interessa por esse assunto, na reportagem de amanhã nós vamos falar sobre o serviço que é oferecido na radioterapia do Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Passo Fundo.